noite, queridos irmãos. Boa noite. Melhorou. Graça e paz. Alegria estar com vocês aqui nessa noite, voltar a esta igreja querida, congregação aqui do Noroeste, receber aí o convite do reverendo Quaresma, meu amigo. Deus abençoe ricamente ele, sua família, seu ministério. Mas certamente, irmãos, para nós é sempre muito bom voltar aqui e poder ter esse privilégio de falar aos irmãos. Até mesmo rever vocês é uma alegria muito grande do meu coração, e estar aqui com a minha família mais uma vez é um grande privilégio. E nessa noite nós vamos, como está aí na tela, expor o texto de Mateus capítulo 27, e aí eu quero convidar os irmãos para que abram nesse texto, 27, do versículo 11 até o versículo 26. Mateus 27, de 11 a 26, é o texto que nós vamos expor da palavra do nosso Deus, na expectativa de que Ele fale ao nosso coração nessa noite e sejamos assim tocados pelo seu Santo Espírito. Nosso tema hoje é o julgamento de Cristo revela a sua excelência em contraste com a podridão do coração humano. A excelência de Cristo mostra, ou na verdade o julgamento de Cristo mostra a excelência do seu ser, em contraste com o coração podre, e iníquo do ser humano. Então, Mateus capítulo de número 27, versículo 11, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiam o povo a que dissesse, que ele disse, Deixa eu voltar aqui, que eu me perdi aí. Mas que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei a este Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada um clamava mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de lê-la nesse que é o teu dia e poder, Senhor, meditar nesta palavra tão poderosa, tão linda. Que o Senhor, ó Pai, fale ao coração dos meus irmãos, como o Senhor falou também ao meu. Que o Senhor confronte, que o Senhor console e que o Senhor direcione segundo a tua vontade e para o louvor do teu nome, Senhor.
perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O julgamento de Jesus revela a excelência do seu ser, mas mostra também a podridão do pecado do ser humano. Irmãos, as circunstâncias as quais nós vivemos, pelas quais nós passamos, elas têm o poder de revelar quem nós somos, mostrar os intentos mais profundos do nosso coração. Então, aquilo que você vive diariamente, as circunstâncias pelas quais você passa, isso revela muito. Em cada uma delas você tem a oportunidade de revelar quem você é. Porque isso vai despertar o desejo e vai despertar o anseio maior do seu coração, e quem está por trás é quem é que molda as suas decisões. Em Provérbios, capítulo de número 24, versículo 10, é dito o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que ele está dizendo é o tamanho da sua força é medido no dia em que você passar por uma angústia. Na hora que você passar por uma angústia, a maneira como você responde revela o seu coração. Então, inclusive, aqui nós estamos numa sequência de textos e que isso tem sido demonstrado. Em diversas situações, em diversas circunstâncias, os discípulos do Senhor Jesus Cristo são provados e eles respondem de diversas maneiras. Como, por exemplo, se você olhar todo o capítulo de número 27, em diversas situações, você vai ver aí os discípulos, capítulo 26, na verdade. Capítulo 26, versículo 56, é dito o seguinte: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Na circunstância, eles mostram, nas suas atitudes, o que está por trás do seu coração: medo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava lá, firme, andando com eles, fazendo milagres, eles respondiam de uma maneira. Na hora que o Senhor Jesus Cristo é preso, eles respondem de outra. E não somente essa circunstância, mas se você olhar para o versículo 74 do capítulo de número 26, você vai perceber também. E aí Pedro respondendo àquelas identificações que fizeram dele, da maneira dele falar, dele se comportar, dizendo que ele estava com Jesus. Olha como é que o intento do coração de Pedro é demonstrado nessa circunstância. Veja comigo, por favor, versículo 74. Então começou ele a o quê? A praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O que aconteceu? Nessa circunstância, o coração de Pedro, o que estava dentro do coração dele, que era medo, é demonstrado. Irmãos, é assim a nossa vida. Nosso caráter, o que está dentro do nosso coração, ele se demonstra em cada circunstância que nós vivemos. Mas isso não somente é verdade com relação a nós, mas também é verdade com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na medida que ele é colocado em diversas circunstâncias, o seu caráter também é provado. E a circunstância, mais especificamente aqui a qual iremos avaliar, é o seu julgamento. E como foi que ele se comportou? Porque na medida que Cristo Jesus é colocado diante do tribunal, ele revela quem ele é. O caráter, a sua excelência é demonstrada. Do outro lado, o caráter dos discípulos e de Pilatos também é demonstrado. E é esse contraste que eu quero mostrar para você nessa noite. Que assim como eu e você, primeiramente, demonstramos o nosso caráter nas diversas circunstâncias da vida, como Pedro, como Judas, que vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Ele fez isso também, ou seja, demonstrou o seu caráter de falso, de traidor. Quando você é colocado na circunstância também, você responde de determinada maneira, de acordo com o quê? Com o Deus que está no seu coração. Entendeu? Então, e Cristo Jesus, ele responde de acordo com o seu caráter também. Então vamos olhar, sempre comparando, rapidamente quero fazer isso, mas sempre comparando o caráter de Cristo e o caráter daquelas pessoas que estão ao redor dele, para a gente ir se identificando se nós estamos mais próximos de Jesus ou se estamos mais próximos de Judas, Pedro, Pilatos, ou daquela multidão que revelou também o intento do seu coração. Vejamos em alguns momentos
esta verdade, né? A excelência de Cristo e a podridão do coração humano. Primeiro aqui, as acusações injustas, elas revelam uma coisa de Cristo. Qual? O seu caráter messiânico. O seu caráter messiânico. Então, a maneira como Cristo se comporta aqui revela o seu caráter messiânico. Veja comigo aí o versículo 11, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador. Para Cristo Jesus, irmão, está ali de pé. E aí eu não acredito que esta é apenas uma descrição física de como Cristo estava, mas o próprio narrador que está fazendo isso aqui para mostrar a divindade de Cristo Jesus e como o seu caráter justo. Eu acredito que, de fato, ele está mostrando, em uma conexão com a Escritura como um todo, que Cristo Jesus ficará de pé diante dos tribunais, que ele não será humilhado como se estivesse culpado, como se ele fosse culpado, que de fato ele não é, né? Ele assume a nossa culpa, culpado ele não é. E isso está em conexão com o que é dito com relação aos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles não irão avante, eles irão de mal a pior. Mas diante do tribunal, o Senhor Jesus Cristo está de pé. Por quê? Porque ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Olha o que ele diz. Jesus estava em pé ante ao governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Aí ele pergunta: você é o rei? E aí, é claro, o ser humano se acha mesmo muita coisa, né? Você imagina Pilatos diante de Cristo Jesus, que é o Criador de todas as coisas, por ele, por meio deles foram feitas todas as coisas, para ele foram feitas todas as coisas, e ele está ali para inquirir o Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte: você é o rei dos judeus? E a maneira como que Cristo responde não é apenas ele não joga apenas a responsabilidade para Pilatos, não. E há até um certo entendimento entre os intérpretes do Novo Testamento, que aqui o que ele está fazendo é confirmar. Ele está dizendo: sim, é verdade. E a tua boca está confirmando que eu sou. Cristo não está jogando para ele assim: não, tu está dizendo, não sei, né? Não é isso que Cristo está dizendo. Ele está falando aqui do seu caráter messiânico, dizendo o seguinte: e a tua boca está confirmando. Tu és rei aí, mas a tua boca está confirmando que eu sou rei. És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Você é rei? Então, isso aqui revela muito do caráter messiânico do Senhor Jesus Cristo. Mas as atitudes gerais de Cristo também revelam. Veja comigo o versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes. Irmãos, Cristo Jesus, você sabe muito bem que ele é o sacerdote por excelência. Você sabe muito bem que Adão foi criado profeta, sacerdote e rei. E era essa razão, Adão caiu nos seus 3 ofícios de profeta, sacerdote e rei, né? Ele, ao invés de ser um rei que guardava a criação caiu por conta dele. Ao invés dele, como profeta, propagar a verdade e defendê-la, ele quebrou junto com a sua esposa, e ao invés dele apresentar um culto perfeito a Deus, ele se escondeu, ele não tinha mais condição nenhuma de estar na presença do Senhor. Ele caiu dos seus 3 ofícios. Cristo Jesus é o prometido. Mas não somente Mateus como evangelista, mas os demais mostram que Cristo Jesus ele foi zombado. Que Cristo Jesus foi zombado nos seus 3 ofícios. Ó, tu que dizes que vai destruir, não é profeta? Diz que vai destruir isso aqui, vai reedificar. Cadê? Salva-te a ti mesmo. Né? Ó rei dos judeus. Aí ele é zombado no seu ofício real, Cristo. Ó rei dos judeus. Mas ele também é zombado no seu ofício sacerdotal, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Aí aqui, os sumos sacerdotes é que estavam ali, irmãos, acusando, os principais sacerdotes estavam acusando o Senhor Jesus Cristo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E aí você leu aqui, irmãos, o texto de Isaías, que mostra que esse caráter messiânico de Cristo é verdadeiro, ele ficou calado. Essa cena aqui está conectando Cristo Jesus com aquele que é prometido na profecia de Isaías. Nós acabamos de ler esse texto, né? Acredito que seja necessário apenas a gente ver o versículo 7. Veja comigo, por favor. Isaías 53. Isaías 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não o quê? Abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Deixa marcado aí. Ele não abriu a boca. Eu estou falando para você que o julgamento de Cristo revela o quê? A excelência do seu ser, o seu caráter messiânico. O que Mateus está fazendo é, no julgamento dele tem glória. Ele é o Redentor prometido. E ao mesmo tempo mostra o caráter de Cristo de saber usar a sua língua, né? A sua boca. Fazer o quê? Aquele povo nem ouvia. Mata, 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 mata. Em uma sequência aqui, por exemplo, se você for para o capítulo 6, versículo 59, no finalzinho é dito, a fim de o condenarem à morte. Se você for para o capítulo 27, versículo 1, diz o seguinte, conselho contra Jesus para o quê? Matarem a Cristo. E aqui no capítulo 27, versículo 20, no final ele diz, Barrabás, e fazer morrer Jesus. Ou seja, o intento era esse, matar, matar, matar. Jesus sabendo disso, irmãos, sendo Deus onisciente, ele não disse o quê? Nada. Eu não estou dizendo que nós não devamos nos defender em determinadas circunstâncias, mas tem outras circunstâncias, irmãos, que não adianta. Para aí, eu vou te mostrar que eu estou certo, mas aquela pessoa não tem intento nenhum de te ouvir. A única coisa que ela quer é mata, 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 mata. Ela não vai te ouvir. E algumas discussões nem vale a pena. Ah, mas eu estou certo, pastor. É por isso que Paulo vai dizer que sofra o dano, meu amigo. Sofra o dano. É o que Cristo fez, sofreu o dano. Não adianta você falar. Então, o caráter messiânico também de Cristo nesse silêncio dele. E sendo acusado, versículo 12, ele foi acusado, né? Ele permaneceu calado, versículo 13. Então, lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente. Como é que pode uma pessoa ser acusada de tanta coisa e não dizer nada? Só o Redentor, irmãos. Que caráter é o do Senhor Jesus Cristo. Todo homem seja pronto para ouvir, né? Tardio para falar e tardio para se irar. O exemplo maior disso é o nosso próprio Redentor. Acusado de muitas coisas, ele ficou calado. Não somente nesse texto, mas em João capítulo 18 também, a partir do versículo 33, Cristo vai dizer, né? O meu reino não é desse mundo. Quando ele é inquirido por Pilatos, lá no Evangelho de João, o que ele diz? Meu reino não é desse mundo. Pelos seus acusadores, na verdade, ele diz, meu reino não é desse mundo. É o caráter o quê? Excelente do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nosso coração, ele vai sempre ansiar pela autojustiça, pela autoexplicação, pela autojustificação, mas como Cristo Jesus, ele esperou a justiça do próprio Deus. Tem algumas coisas nessa vida, irmãos, que nós vamos ter que passar e passar calado. Eu sei que o meu desejo do coração não é ficar calado. Quando eu vivo uma circunstância dessa, é falar na hora, espera aí que eu vou te mostrar. Aí, se precisa, eu puxo até a Constituição brasileira, a Confissão de Fé de Westminster, a Bíblia, para se defender. Mas, meu irmão, muito embora devamos nos defender, lembremos que, em algumas circunstâncias, é bom a gente ficar calado e 100%, em toda circunstância, seja calado, seja falando, esperar na justiça que procede do nosso Deus. Assim foi o nosso Redentor. Mas esse texto não mostra apenas o caráter excelente de Cristo, como ele vai respondendo, mas também ele mostra ali a condição do coração humano a partir da acusação que fizeram a Cristo, ou a condenação que queriam imputar a ele. Versículo 15 diz assim, ora, por ocasião da festa, era costume, o governador costumava ali soltar um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham ali um preso chamado Barrabás. Curioso, porque o nome Barrabás significa filho de um homem. De um lado você tem um filho de um homem, e do outro lado você tem o filho do homem, que é Cristo Jesus. E ali, irmãos, a escolha daquele povo vai revelar muito que está
o coração deles, que está dentro do coração deles, o intento do coração deles. Por quê? Porque eles tinham ali que escolher, por ocasião da festa, veja como Mateus quer dar realmente ênfase na resposta que nós damos às circunstâncias. Ele diz, deixa eu citar uma circunstância. Por ocasião, tinha ali a situação de que era costume se soltar um preso, e, inclusive, tinha de um lado Barrabás, que era conhecido, diz o texto, de muitos, ou seja, esse homem, meu rapaz, fez mal a muita gente. Nós temos muitos criminosos famosos no nosso país. E que se você botar eles diante de uma pessoa justa, você imagina hoje, você pega aí, não vou nem citar, mas você pega aí qualquer injusto, muito famoso, criminoso, né? Envolvido com tráfico de drogas, algo dessa natureza, e você pega uma pessoa justa. Por ocasião, então, por aquela circunstância, ele poderia soltar um dos dois. E aí ele joga essa bola para quem? Para o povo. Né? Veja aí o versículo de número 16. Naquela ocasião, então, ele soltaria um dos dois. Versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus Cristo? Ou a Jesus chamado Cristo? A quem vocês escolhem? Que circunstância, hein? É a hora de revelar o que está no coração. E aí, irmãos, pasmem. Versículo 18, o próprio Pilatos diz, porque sabia que. Aí ele revela o intento do coração do povo. Qual era o intento do coração do povo? Por inveja o tinham entregado. Sabe por que estavam com tanta raiva de Cristo? Porque ele era malfeitor? Ele era assassino? Ele tinha quebrado alguma lei? Nenhuma, meu irmão. O que ele fazia era milagres, o que ele fazia era ensinar, o que ele fazia era ajudar o necessitado, o que ele fazia era ir atrás dos pecadores para pregar o evangelho para eles. Mas o texto é claro a dizer que por inveja. O intento do coração daquele povo que é revelado diante daquela circunstância, meu irmão, é a inveja. E esse é o meu problema e o seu, irmãos. Nós agimos revelando o intento do nosso coração, às vezes com raiva do outro, às vezes querendo esmagar o outro, às vezes gritando, mata, 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 porque nós temos um sentimento no nosso coração, que muitas vezes é até o mesmo. Qual? Inveja. Às vezes é uma raiva do outro. Desejo de matar, desejo de querer ver a pessoa mal. Por quê? Por inveja. É muito difícil, irmãos, a gente chegar a essa conclusão, mas quando a palavra de Deus revela, dizendo que, pois ele sabia que o intento do povo, daquele povo, ele estava entregando ele, não era porque ele era um malfeitor. E aqui revela também o caráter justo de Cristo. Ele não era um malfeitor. O problema era inveja. Inveja. Essa sabedoria, meus irmãos, humana, esse comportamento humano, ele é absolutamente demoníaco. Veja comigo, por favor, abra comigo a Escritura em Tiago, capítulo de número 3. Tiago 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. E veja o que a Escritura diz. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em quê? Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso quê? Coração. Se, pelo contrário, vocês têm no vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O que a Escritura faz aqui, irmãos, é mostrar o meu coração e o seu assim, ó, o que está por trás do intento do coração de vocês é isso. Ele diz, não é sabedoria, isso é malignidade, isso é desejo de fazer o mal. É inveja. Por isso que eu queria que você, nessa noite, sobretudo, sondasse o seu coração e que você refletisse por que você toma tais e tais atitudes em tais e tais circunstâncias. Se você não se enquadra aqui, irmãos, se o seu coração não tem inveja,
amargurada? Será que você não age por amargura? Será que você não age por um sentimento faccioso, vontade de divisão toda hora? Essa vontade de brigar, esse desejo de brigar toda hora? Se satisfaz? É a fofoca? Eu quero falar porque eu não consigo ficar em paz. Desejo faccioso. Não se glorie disso, irmãos. E para que você não queira fazer isso, a Bíblia diz, ela caracteriza isso. Ela diz que isso é terreno, isso é animal e isso é demoníaco. Aquele povo, irmãos, entregou o nosso Senhor Jesus Cristo por um interesse demoníaco. Demoníaco, terreno. Só desejo humano mesmo pecaminoso. Vontade de fazer o que é mal. Então, nós temos o caráter de Cristo de um lado, e na escolha daquele povo, do povo de Israel, diante daquela circunstância, nós vemos revelado o real sentimento do seu coração: inveja. Mas há uma terceira coisa que também é muito clara no texto, e é importantíssima para nós, é que a hesitação de Pilatos, ela revela covardia, a covardia humana. Então, Cristo revela o seu caráter messiânico. O povo revela a inveja, a podridão do seu coração. Ainda na podridão do seu coração, você vê aqui que na hesitação de Pilatos, você encontra outra coisa. Qual é? Covardia. Irmãos, eu tenho prova escriturística, o versículo 27 diz o seguinte: sabia que por inveja o havia entregado. Então Pilatos sabia que ele era inocente. João capítulo 18, versículo 38 diz: não acho, o próprio Pilatos, não acho culpa alguma nele. E mais, Lucas 23, versículo 4 diz: nada verifico contra esse homem. Os evangelistas fazem questão, irmãos, de repetir a mesma informação, de que Pilatos sabia que Cristo era justo, mas por covardia. Só que ele não libertou Cristo Jesus. Ele temia César. João 19, versículo 12 diz, o povo diz: se soltas este, não és amigo de César. Para qualquer governador ali, não somente para Pilatos, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se César sabe que tu está soltando um tal de um rei que está se colocando como rei no lugar dele, o que esse homem faz então? Age, o coração dele bombeia para o que ele mais ama, para o que ele mais confia, no seu reinado. É assim que nós agimos. E mais, aqui no versículo 24, diz que vendo Pilatos que um tumulto se formava, ou seja, irmãos, ele queria o quê? Evitar um tumulto entre o povo. São várias... Você vê como o nosso coração age? Por isso que Calvino diz que o nosso coração é uma feira de ídolos, porque a gente idolatra tudo. É a multidão, é o nosso status, é a minha posição enquanto rei. A gente não quer se queimar, não quer sair mal diante dos outros. E por essa razão, irmãos, nós demonstramos um caráter reprovável diante do nosso Senhor. Deus nos coloca em circunstâncias para ficar claro quem nós somos. Quem nós somos. E merecedores do seu amor. Ainda, irmãos, o versículo 24 ainda diz: lavou as mãos, dizendo: estou inocente. O que ele queria, irmãos, é a outra imagem do seu coração aqui, né? Outro reflexo do seu coração é uma preservação pela sua imagem, uma autojustiça. Lavei as minhas mãos. Não é assim que o homem se justifica diante de Deus. Não é lavando as mãos. Percebe que cada atitude dessa revela uma atitude do meio do seu coração? Lavei as mãos. Ah, pastor, eu não fiquei nem lá nem B, eu fiquei bem em cima do muro. Eu fui isento, pelo menos, eu estou fora disso. Não me julgue. Lavei as minhas mãos, diante do Senhor. Isso é reprovável. Não adianta lavar as mãos.
somente, né? E mais, ele escolheu certamente o caminho mais fácil. Marcos capítulo 15, versículo 15 diz o seguinte: desejando contentar a multidão. Lembra de Saul? Que pecou contra o Senhor e depois disse: ô Samuel, me restaura aqui diante do povo. O intento dele era apenas uma restauração diante do povo, sua imagem diante do povo e não diante de Deus. Cada atitude revela o nosso coração. Como nós somos, irmãos, muitas vezes estamos distantes do Senhor, né? O que eu acho interessante é que ele consegue negar ele mesmo. Porque João 19:12 diz que ele queria soltá-lo. Diz que Pilatos queria soltá-lo. Mas o Mateus 27:26 diz: mas entregou Jesus para ser crucificado. As circunstâncias nas quais nós andamos revela quem nós somos e nós negamos até nós mesmos, até as nossas convicções. Eu sou isso, pastor, não abro mão, eu sou isso. Aí na hora que é colocado essa circunstância, nega até o que ele diz. Eu não nego Jesus, não, de jeito nenhum, não. Aí na hora que é colocado no trabalho, diante de uma situação, nega Jesus. Porque quando nós somos colocados nessas circunstâncias, irmãos, é que nós revelamos quem de fato nós somos. Negamos até a nós mesmos. Irmãos, a covardia, ela encontra lugar no nosso coração quando nós desejamos o aplauso dos outros. Vou repetir, a covardia, ela encontra lugar no nosso coração quando nós desejamos o aplauso dos outros. E aí eu me incluo nisso. Porque eu sei que muitas vezes o meu próprio coração age dessa maneira. Infelizmente. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o julgamento de Cristo mostra um caráter de Cristo, sua excelência, né, seu caráter messiânico. Mostra também, irmãos, que a escolha, né, podre do coração daqueles homens, né, a inveja que estava por trás. Mostra também, né, a hesitação aqui, ou que na hesitação o próprio Pilatos mostra a sua covardia. Mas há uma quarta coisa que esse texto nos mostra também. É que a escolha do povo revela a corrupção do povo e a sua culpa. A corrupção do povo e a sua culpa. Você imagina, irmãos? Veja comigo, de novo, versículo 21. De novo, perguntou-lhes o governador, de novo, qual dos dois quereis que eu vos solte? Irmãos, parece que nem o próprio Pilatos estava acreditando. Disse, rapaz, peguei aqui um pior que tinha aqui dentro, Barrabás, conhecido, e para ele ser levado para a crucificação, de fato, irmãos, os crimes deveriam ser os mais horrendos possíveis, mais horríveis possíveis. Você imagina, então, o tipo de pecado, assassinato, estupro, não sei o que foi que Barrabás fez, mas, irmãos, nem o próprio Pilatos acreditava. Ele chegou e disse assim, rapaz, de novo, deixa eu perguntar para vocês, a quem quereis que eu vos solte? Versículo de número 21. Qual dos dois? Responderam, Barrabás. Parece que nem ouvem. Versículo 22. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos eles. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamavam ou clamavam mais. Seja crucificado. Não tinha jeito, né, Pilatos? Então, entrega. Agora veja comigo o versículo 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue. E sobre quem? Os nossos filhos. Revela maldade e culpa. E eles mesmos pedem para ela vir sobre eles. A culpa caia sobre nós. Acredito que o narrador aqui, Mateus, ele faz questão de enfatizar isso para revelar que a culpa de fato estava sobre aquele povo.
Ele diz, caia sobre nós. Irmãos, quantas vezes nós vivemos essa circunstância em que nós somos elucidado diante de nós a hediondez do nosso pecado, a sordidez do nosso pecado, dizendo o seguinte, rapaz, ele é justo. Você vai fazer isso? Aí diz, sim. Vai se separar desse homem, ele é um homem justo, vai se separar dessa mulher, vai deixar os filhos, ou a mulher com filhos, com casa. Sim. Isso mostra duas coisas. A maldade do coração e a culpa. Quando Samuel chegou para o povo e disse o seguinte, olha, povo de Israel, se vocês querem um rei, esse rei vai tomar isso de vocês, vai cobrar imposto de vocês caro, vai pegar os filhos de vocês, vai fazer deles servos. Ele disse, mas eu quero é isso. Isso mostra, irmãos, o quanto nós vivemos na lama do pecado. E não há desculpa para nós. É pecado mesmo. Quando eu e você somos colocados nas circunstâncias, nós respondemos dessa forma. O povo responde, sim. Irmão, eu já fiquei tão triste em algumas circunstâncias, nesses meus 13 anos de pastor, em que algumas vezes eu cheguei para irmãos e disse o seguinte, você está consciente de que isso é pecado diante do Senhor? Ele disse, sim. Você vai continuar fazendo? Sim. Isso acaba com qualquer pastor da face da terra. Eu prefiro o pecado. Eu prefiro Barrabás. Muito fácil a gente dizer o seguinte, que povo nojento. E nós que fazemos essa escolha diariamente na nossa vida, em todas essas situações que eu descrevi aqui, irmãos. Todas elas, revelando o nosso coração todo o tempo. Irmãos, sabe, para minha tristeza, quem é que estava por trás disso aqui? Os principais sacerdotes. Olha como nós temos responsabilidade, viu, pastor? De conduzir o povo em boas escolhas. Porque se a gente não souber fazer boa escolha, imagina o povo. Imagina o povo de Deus. Que Deus nos dê a graça de conduzir o povo em escolhas sábias e não em escolhas que venham incorrer em perdição e juízo. Esse povo aqui, aconteceu a profecia deles até o ano 70. Jerusalém foi invadida e eles receberam a paga que eles tanto queriam. Caia sobre nós o sangue. Caiu. Caiu, irmãos. O sangue do inocente caiu sobre ele. Não estou dizendo, irmão, de jeito nenhum que Barrabás foi salvo. Vou repetir. Não estou dizendo que Barrabás foi salvo, mas o princípio do evangelho é lançado aqui, sim. Barrabás era um bandido. E saiu dali, sem nem pedir. Saiu dali o quê? Livre. Salvo não sei, mas livre daquela morte imediata ele foi. Mais uma vez, não estou dizendo, não tenho bagagem hermenêutica nem exegética para afirmar isso, mas pelo menos o princípio do evangelho, de que quem morre é o justo e quem foi solto foi o injusto, está aqui. Com toda certeza. E aí, irmãos, eu quero finalizar mostrando que queria que você desse uma olhada. O versículo de número 26 diz o seguinte: então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aqui, irmãos, revela também mais uma vez o caráter de Cristo messiânico. Ele vai morrer, ele será crucificado, ele vai para o pior tipo de morte, vai sofrer o pior tipo de morte, tanto na cultura judaica quanto na cultura romana. Ele será crucificado. Maldito que for pendurado no madeiro. Na hora que Cristo é colocado naquela circunstância, irmãos, ele poderia sim, como ele bem disse para Pedro e para os demais, que ele poderia pedir um exército de anjos e o Senhor poderia ali enviar e defendê-lo. Ele poderia fazer isso, mas ele não quis. Ele quis, irmãos. Ele quis padecer. Ele quis ser crucificado. E esse é um ponto crucial da nossa fé, tanto que está no credo dos apóstolos. Eu creio que Cristo Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos.
Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se entregou a pessoas injustas. E foi por essa razão que quando Pedro estava pregando em Atos capítulo 2, ele disse que por mãos de iníquos, Cristo foi entregue para ser crucificado. Quando ele disse que aquele povo de Israel, aqui inclusive mostrando que a culpa era deles mesmos, vocês mataram o autor da vida, crucificando-o por mãos de iníquos. Mostra o caráter redentivo de Cristo. Ele vai morrer pelos nossos pecados. Ele não desistiu, ele aguentou tudo e aguentou também o julgamento. Ele não fugiu da raia. Ele aguentou até o final, irmãos. O que é para nós, para mim e para você, irmãos, sinal de que nós devemos, podemos e devemos viver em perseverança até o fim. Irmãos, eu queria finalizar rapidamente, só considerando, citando aqui algumas aplicações que, de alguma maneira, eu já citei no meu esboço do sermão. A primeira delas é o julgamento de Cristo, irmãos, ele é um espelho da humanidade. Eu queria que você se colocasse nessa noite na seguinte condição: qual é o meu comportamento quando eu sou colocado diante das circunstâncias? O de Cristo ou de Pilatos? O de Cristo ou do povo? O de Cristo ou de Pedro? O de Cristo ou de Judas? Queria que você saísse daqui refletindo sobre o seu próprio coração, sondando o seu coração, porque é isso que vai ajudar a gente a não tomar esse tipo de atitude aqui. É a gente sondar o nosso próprio coração e em Cristo pedir força. Senhor, me ajuda a ter o teu caráter, para que eu não seja traiçoeiro, para que eu não te venda, Senhor, por qualquer coisa, para que eu não te troque por assassinos, para que eu te ame sobre todas as coisas. Esse julgamento fala muito sobre eu e você, e deve levar a mim e a você a refletirmos. Irmãos, segunda coisa que eu queria que você saísse daqui pensando é, mais do que nunca, nunca confie em você. As filosofias que existem por aí são sempre assim, né? Você tem dois tipos de religião. A religião que deposita só em Cristo a salvação, ou todo tipo de religião que deposita metade em Cristo, metade nele, só nele. Mas nessa noite, eu e você somos mais uma vez lembrados que se os discípulos, e eu mostrei para vocês, no capítulo 6, que não ficou um discípulo, todos eles foram embora. O que eu quero dizer para você é, não confie no seu coração. Ouça o que a palavra de Deus diz, que o seu coração é desesperadamente corrupto. Que pare de ser romântico com relação a você mesmo. Que você não tem um caminho alternativo para se justificar. Ah, pastor, vou lavar as minhas mãos. Não existe isso. E hoje existe até uma exegese perigosa de alguns pastores que fazem realmente isso. A palavra aqui não é tão pecado assim. Ou essa expressão aqui, não é que isso seja tão pecado. Meu irmão, ninguém se justifica diante de Deus alterando o texto bíblico ou alterando a realidade de que todos nós somos pecadores. Não adianta. Eu e você temos coração o quê? Corrupto. A maneira de você se justificar diante de Deus não é diminuindo o tamanho do pecado, da sua culpa, mas é confiando ainda mais no Redentor. Saia daqui entendendo isso. E você vai confiar mais em Cristo Jesus. Eu queria também, irmãos, que você fosse embora daqui, sabendo que por mais pecador que você seja, você tem um Cristo que agiu de maneira perfeita no seu lugar. Ele pagou pelos seus pecados e ele agiu de maneira perfeita. Cristo não foi só, alguns acreditam que Cristo é assim, rapaz, Cristo foi um excelente exemplo para nós de atitude diante disso, né, pastor? Cristo não foi só apenas um exemplo, a morte dele foi o quê, irmãos? Substitutiva. Ele foi tudo aquilo que você não conseguiu ser. Por que eu acho que Pedro foi para o céu? Acredito sim, com todo o meu coração, que ele foi. Não porque Pedro é bom, mas porque Cristo morreu por Pedro. E nós vamos embora nessa noite, sabendo que nós não vamos para o inferno, não porque exista algo de bom em nós, mas porque Cristo morreu por nós. Amém. Como disse o puritano Richard Sibbes, eu sou pecador.
eu sou imundo de coração, mas em Cristo. Mas há mais misericórdia em Cristo do que pecado em você. Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em você. Eu e você somos pecadores, mas Cristo é muito mais misericordioso do que nós somos pecadores. Amém. Deus nos abençoe mais e mais.